Bom dia, turma. Bom dia, famílias. Tudo bem com vocês? Hoje é quinta-feira, dia 22 de julho, e nós temos aula de português e ensino religioso. Vamos começar pela nossa chamada? Edmaique, Isabelle, Caio Miguel, Cauã Gabriel, Kevin, Marcos Vinícius, Rafael, Thales Miguel, Vinícius. Estão todos presentes? Então, vamos começar a nossa aula. Em língua portuguesa, hoje nós vamos falar sobre o dicionário, o que são entradas e verbetes. Abra um livro de língua portuguesa na página 30 e vamos fazer o estudo do dicionário. Consulta ao dicionário, entrada e verbete. Você conhece a Mafalda? Ela é um personagem de histórias em quadrinhos? Leia essa tira e observe uma conversa entre ela e o pai dela. O pai vem na estante, pega um livro, que é o dicionário, ele abre uma página, depois coloca de volta e sai. Aí ela fala o seguinte: desse jeito você nunca vai terminar de ler um livro tão grosso. Letra A. No segundo quadrinho, que livro o pai de Mafalda está nas mãos? Que livro ele tem nas mãos? A Pro acabou de falar. Você vai colocar aí. Letra B. O pai de Mafalda demora bastante tempo para ler o dicionário ou faz apenas uma consulta rápida nele? Que elementos da tira confirmam sua resposta? Observando a tirinha aí, você percebe que o pai de Mafalda ele demora com o dicionário na mão ou ele só faz uma consulta rápida e sai? Letra C. Pela fala de Mafalda, você acha que ela sabe para que serve um dicionário? Do jeito que ela falou lá, que ele ia demorar muito para terminar de ler um livro tão grosso, será que ela sabe para que serve um dicionário? E aí? E vocês sabem para que serve um dicionário? Um dicionário ele é um livro onde tem um conjunto de palavras e os seus significados. Então, ele não é um livro que você vai parar para ler como a gente lê os livros de historinhas. Ele é um tipo de livro que a gente usa para fazer consultas de palavras. Exemplo, quando eu não sei o significado de alguma palavra, eu vou lá, procuro ela no dicionário e vejo o significado dela. Foi justamente isso que o pai de Mafalda fez. Segunda questão. Os dicionários normalmente são organizados em verbetes. Observe a seguir dois verbetes que aparecem na sequência na mesma página de um dicionário. A palavra destacada, que abre o verbete, chama-se entrada. Manga. Nós temos aí dois significados para manga. Entrada é essa palavrinha aqui, ó. Tá vendo que ela tá em uma cor preta mais escurinha? Então, essa parte se chama entrada, ok? Então, vamos lá. Manga. Aí tem aqui na frente manga, que é a maneira que se separa a sílaba. SF significa substantivo feminino, ou seja, manga é uma palavra no feminino. Aí vem o significado. Fruto da mangueira, de casca grossa, verde ou amarela. Caroço grande e polpa bem amarela, fibrosa, doce e suculenta. Ou seja, esse primeiro significado de manga, que aqui está mostrando o número 1, está falando da manga fruta. Aí tem agora manga, 2, ou seja, outro significado. Mesma coisa, separação silábica, manga. Substantivo feminino, aí vem o significado. Parte do vestuário, casaco, paletó, vestido, que cobre o braço a partir do ombro, manga curta, manga comprida. Arregaçar as mangas, aí tem aí um exemplo, arregaçar as mangas. Dispor-se a trabalhar ou a executar algo, com muito empenho. Botar as manguinhas de fora, revelar sua verdadeira personalidade e suas reais intenções. Em mangas de camisa, sem paletó. Ou seja, esse significado de manga é a manga das roupas. A manga, o braço das roupas, a gente não chama de manga. Então, nós temos aí a mesma palavra com dois significados diferentes. A manga fruta e a manga das roupas. Recordando,
Entrada. Entrada é a palavrinha que aparece pretinha aqui na frente. Logo mais ali na frente da atividade, a gente vai descobrir o que é verbete, tá bom? Letra A, na outra página. Por que há 2 verbetes para a palavra manga? Por que tem 2 significados aí para a palavra manga? Porque a mesma palavra pode ter vários significados ou porque os significados e exemplos não cabem em um único verbete? Você acha que por que tem 2 verbetes aí? É porque não cabia para escrever um texto só? Ou é porque uma palavra só ela pode ter vários significados? E aí? Letra B. A imagem ao lado refere-se a qual dos significados apresentados? Esse desenho aqui, ele se refere ao significado 1, que foi esse aqui, manga, fruta, ou ao significado 2, que foi a manga da camisa? Você vai marcar aqui na letra B. Letra C. Qual dos verbetes apresenta exemplos com palavras de entrada? Qual desses 2 verbetes apresenta exemplos com a palavra de entrada? Tem algum desses 2 aí que trazem exemplos? Teve um deles aí que trouxe exemplos de frases. Qual foi deles 2? Você vai marcar aí o X. Perdão, você vai escrever aqui. No verbete 1 apareceu algum exemplo falando da manga fruta? Já no exemplo 2, no verbete 2, apareceu algumas frases falando sobre a manga? Você vai colocar aí na letra C. Letra D. Em alguns dicionários, também é possível consultar como são separadas as sílabas das palavras. A Pro mostrou aqui, que aparece a maneira que separa as sílabas delas, tá vendo? Manga. Nos verbetes, pinte de amarelo a palavra manga separada em sílabas. Ou seja, justamente onde a Pro lhe mostrou aqui agora, você vai vir aqui e vai pintar de amarelo, ok? Letra E. Leia a frase abaixo. Preste atenção na expressão em destaque. Presta atenção nessa parte aqui, que a Pro vai ler. É hora de arregaçar as mangas e construir a paz. Sublinhe, ou seja, passe um tracinho, em um dos verbetes da página anterior, a explicação do sentido da expressão em destaque na frase acima. Lá no verbete de manga, manga da camisa, aparece essa frase, arregaçar as mangas. Você pode vir aqui e procurar. Você vai encontrar, arregaçar as mangas. Aí vai ter o significado de arregaçar as mangas. O que significa arregaçar as mangas? Dispor-se a trabalhar ou executar algo com muito empenho. Então, você vai vir aqui, e passar um tracinho embaixo dessa frase, que é o significado de arregaçar as mangas. Arregaçar as mangas quer dizer trabalhar ou executar algo com muito empenho. Agora tem uma explicaçãozinha aqui, vamos descobrir o que é verbete. Nos dicionários, verbete é o conjunto formado pelos sentidos, pelos significados, exemplos de uso e demais informações a respeito de uma palavra, ou abreviatura, de um símbolo e etc. Em alguns dicionários, é possível encontrar também a indicação de separação de sílabas das palavras correspondente à entrada. Ou seja, voltando aqui, manga, essa palavrinha pretinha, é a entrada. E todo esse texto aqui que traz o significado dela se chama verbete. Então, entrada é a palavrinha que aparece pretinha e verbete é o significado da palavra, ok? Então, se na sua casa tiver um dicionário, você pode estar pegando ele e abrindo, que você vai ver que o dicionário é organizado desse jeito. Vem as palavrinhas pretinhas, que são as entradas, vem elas separadas as sílabas e depois vem o verbete, que é o significado, ok? Terceira questão. Pesquise em um dicionário e anote os sentidos dessas palavras. Ou seja, você vai pesquisar os significados. De mangar, observem aqui que não é manga, é mangar, com AR. Mangar é um verbo, ou seja, é algo que eu executo. O que é mangar? Vocês sabem o que é mangar?
Você vai pesquisar no dicionário. Se você não tiver dicionário, você pode pesquisar na internet. Significado de mangar. Já na letra B, eu tenho mangá, com acento. Tá vendo que tem um acentinho aqui, ó? Isso é um substantivo. Vocês sabem o que é um mangá? Vou dar uma dica. Mangá é um tipo de gibi, um tipo de história em quadrinhos. Mas eu quero que você pesquise e detalhe aí para a prova. Se você tiver um dicionário em casa, melhor ainda que você vai aprender a utilizar um dicionário, tá bom? Pesquisem aí o significado dessas duas palavras. Mangar, com R no final, e mangá, com acento no A, ok? Lembrando que para você encontrar uma palavrinha no dicionário, ele é organizado em ordem alfabética. Então, vão vir primeiro as palavrinhas com letra A, depois as palavrinhas com a letra B, com a letra C. Você vai passar lá para as palavrinhas com a letra M, ok? Então, pesquisem aí. Respondam a essa atividade de português da página 30 e 31, certo? Em seguida, nós vamos passar para ensino religioso. Hoje nós vamos falar sobre os diferentes lugares sagrados. Além dos templos, há locais sagrados que fazem parte da natureza e outros que são espaços abertos, mas com alguns elementos construídos. No Brasil, muitos lugares da natureza são considerados sagrados, especialmente pelos povos indígenas e seguidores de religiões afro-brasileiras, como o Candomblé e a Umbanda. Nesses lugares são realizadas diferentes práticas religiosas. Aí a menininha fala o seguinte: para os candomblecistas, a natureza deve ser cuidada e preservada. A natureza e seus elementos têm grande importância nas práticas religiosas do candomblé. Aí o outro menino fala: o cuidado com a natureza também é essencial para os umbandistas. Muitos espaços naturais considerados sagrados são usados para práticas religiosas da Umbanda. E a terceira menina fala: os povos indígenas têm uma forte ligação com a natureza. Diversos espaços e elementos naturais são sagrados para diferentes povos. Então a gente já pode observar aí em comum essas três religiões. O Candomblé, a Umbanda e as religiões indígenas, elas consideram a natureza um elemento sagrado. Você sabia? As religiões conhecidas como afro-brasileiras, elas são aquelas que se organizaram no Brasil, mas que têm na origem elementos culturais trazidos por diferentes povos da África. Ou seja, são aquelas religiões que surgiram aqui no Brasil, mas que trazem em si costumes africanos. E sabia que há mais de 200 povos indígenas brasileiros? Cada um deles tem a sua própria crença e práticas religiosas, bem como os locais sagrados. Um exemplo de um lugar da natureza que é muito sagrado para os indígenas do Brasil é o Monte Camucuvaca. Esse monte ele se localiza no Parque Nacional de Xingu e contém uma caverna que é sagrada para o povo Waurá. As pinturas e gravuras rupestres quer dizer pinturas em rochas, tá bom? Produzidas pelos antepassados nas rochas da caverna, têm grande importância para esse povo indígena e outros que vivem na região. Essa imagem aí são dos indígenas Waurá, durante uma celebração em Quarupi, em Gaúcha, no norte de Mato Grosso. Ou seja, um lugar sagrado para os indígenas é o Monte Camucuvaca, ok? Monte Camucuvaca é sagrado para os indígenas. A prova vai grifar aqui o nomezinho, ó. Monte Camucuvaca, ok? Continuando a leitura. Em outros países do mundo também há diferentes locais sagrados que fazem parte da natureza. Um exemplo é o Rio Ganges. O Rio Ganges, ele fica na Índia. Nele, os seguidores da religião hinduísmo realizam variadas práticas religiosas, como banhar-se ou lançar nas águas do rio oferendas para os deuses e entre outras. Há também espaços abertos, algum tipo de construção ou ruína,
e que são considerados sagrados e transformam-se em locais de peregrinação para os seguidores de algumas religiões. Ruína quer dizer resto de construção, e peregrinação quer dizer viagem, deslocamento de pessoas em direção a lugares sagrados. Revisando. Um lugar sagrado para os indígenas, Monte Camucuvaca. Um lugar sagrado para os seguidores da religião hinduísmo é o rio Ganges, que fica na Índia. Aí tem a imagem aí, ó, o tanto de gente no rio Ganges, na Índia, que é um local sagrado para o hinduísmo. Um exemplo de espaço aberto considerado sagrado é a cidade de Meca, na Arábia Saudita. Para os muçulmanos são seguidores do islamismo. Meca é um lugar mais sagrado do mundo, pois foi perto dessa cidade que o profeta Mohammed, que é Maomé, recebeu a revelação do que deveria pregar a mensagem de Alá. Nela também está localizada a Kaaba. Então vamos lá, voltando. Na cidade de Meca, é considerada um lugar sagrado pelos muçulmanos, e nessa mesma cidade é localizada o Kaaba, que é uma construção em formato de cubo. Nela fica guardada uma pedra preta, que é um objeto venerado pelos muçulmanos. Kaaba, essa daqui é a imagem do Kaaba, na cidade de Meca, na Arábia Saudita. Meca, cidade considerada sagrada pelos muçulmanos, nessa cidade fica localizado o Kaaba, que é uma construção em formato de cubo. Você sabia que ao realizar suas práticas religiosas, seja em casa ou nas mesquitas, os muçulmanos se posicionam sempre voltados para a mesma direção? Vejam aqui no chão dessa imagem, ó. Tudo isso aqui são pessoas ajoelhadas. Vejam que elas estão organizadinhas e todas de cabeça abaixada, direcionadas na mesma posição, em direção a Meca, ok? Em direção ao Kaaba, que é esse cubo aí. Outro exemplo de cidade considerada sagrada é Jerusalém. Ela fica em Israel. Nela fica situado o Muro das Lamentações. Trata-se de uma parte das ruínas do Templo de Jerusalém, construído há mais de 2000 anos. Em torno desse muro, inúmeros judeus fazem orações e pedidos a Deus. Você sabia que a cidade de Jerusalém ela é considerada sagrada pelos seguidores de 3 grandes religiões? Ou seja, seguidores do judaísmo, seguidores do cristianismo e seguidores do islamismo consideram a cidade de Jerusalém uma cidade sagrada, ok? Por que a senhora explicou desse jeito bem detalhadinho? Porque a atividade que vocês vão responder agora é de acordo com essa explicação que a Pro fez, tá bom? Então vamos lá. Você vai fazer o cabeçalho, vai ler os textos que a Pro falou, ou você vai ouvir tudo que a Pro explicou a respeito de algumas religiões. Você vai testar o que você aprendeu por meio dessas perguntas. Não precisa você escrever tudo isso aqui, tá bom? Você vai só fazer o cabeçalho, colocar lá o nome atividade. Aí você vai colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ok? Aí você vai responder a pergunta 1. Cidade sagrada para o judaísmo, cristianismo e islamismo. Qual é a cidade que é sagrada para essas 3 religiões? A Pro falou lá atrás. Aí você vai colocar lá no caderno, número 1, e coloca só o nome da cidade. Não precisa escrever essas questões aí, tá bom? Aí, número 2, religião afro-brasileira que considera a natureza um local sagrado. Qual é a religião afro-brasileira que considera a natureza um local sagrado? Você vai escrever no número 2. Aí você vai botar número 3, rio sagrado para o hinduísmo. Como é o nome do rio sagrado para o hinduísmo? Você vai escrever o nome do rio. Aí você vai botar o número 4, religião em que os seguidores fazem uma peregrinação até a cidade de Meca. Qual é a religião que tem essa peregrinação até a cidade de Meca? Você vai escrever o nome dessa religião.
Número 5. Uma das religiões brasileiras de origem africana. Você vai escrever o nome de uma dessas religiões. A Pro falou lá 2 religiões afro-brasileiras. Você vai escrever no número 5. Número 6. Lugar sagrado para os povos indígenas brasileiros. Qual é o lugar sagrado para os povos indígenas brasileiros? É um monte lá. A Pro falou o nome desse monte. Você escreve no número 6. Número 7. Religião cujos seguidores visitam o Muro das Lamentações. Foi o último que a Pro falou. Qual é a religião que visita o Muro das Lamentações? E número 8. Locais em que podem ser percebidas características das religiões. Quais são os locais que podem ser percebidas as características das religiões? Você vai colocar aí no número 8, ok? Não precisa copiar essas questões, você só vai colocar lá as respostas, tá bom? Então, respondam a atividade de português no caderno ou no livro e respondam a atividade de ensino religioso no caderno. Tira aquela foto do jeitinho que a Pro gosta e envia lá no nosso grupo, tá bom? Beijos, abraços bem apertados e até amanhã, meus amores. Tchau, tchau!